Boa noite a todos. Boa noite. Jesus nos abençoe, que hoje possamos fazer um trabalho que fique gravado nos nossos corações. Nunca tinha vindo na quarta-feira, é um prazer enorme. Gostamos particularmente desta casa, pela energia poderosa que ela possui e também pela grande amizade que tenho aqui com as amigas que coordenam o trabalho. Falar de Jesus sempre é bom, enaltece a alma e acomoda o coração. Nos deixa profundamente preparados para a luta do dia a dia. Infelizmente, o mundo, com suas ilusões, não nos deixa o tempo todo ligados no Mestre Jesus. E isso faz com que o sofrimento faça morada no nosso coração. Para tanto, a doutrina dos Espíritos insiste que o Evangelho é o único caminho de luz que nos fará rapidamente alcançar a tão sonhada plenitude, aquela que nos levará à felicidade. Falamos rapidamente, coisa aí de 1000 anos, né? Porque afinal quem é eterno não se preocupa com o tempo, né? Agora ainda, se não tivermos força de vontade e um pouquinho de preguiça, a gente leva uns 10, 20 mil anos, né? Vamos, como dizem no interior, vamos para a próxima. Nós vamos começar com a história de uma senhora que eu vivi pessoalmente em Curitiba. Lá pelos anos 94, 93, 94, frequentávamos uma casa espírita em Curitiba, da qual sentimos muitas saudades. Era uma casa muito pequena, com poucos trabalhadores, mas de uma força de amor uns pelos outros maravilhosa. E quando chegamos lá, estava um comentário muito grande acerca de um acontecido que havia constrangido profundamente todos daquela casa. Uma das senhoras, que já tinha sido presidente da casa por 2 vezes, era mãe de um médico, morava sozinha, numa casa muito bonita, né, muito ampla, e o filho dela vinha visitá-la 2 ou 3 vezes na semana, porque era muito ocupado, né, e ela tinha lá 86 anos já. Mas ela era muito forte, muito decidida, ia a pé para a casa espírita, que era perto, voltava a pé para casa. E um dia de manhã, ela saiu para comprar pão, como fazia todas as manhãs, e quando ela retornava para a casa dela, encontrou uma moça, bem vestida, com um ar de muito cansada, de quem havia caminhado muito, né? Esta moça disse: eu estou com uma sede danada, estou procurando trabalho. E nos 2 lugares que me indicaram, já haviam conseguido, ela disse. E eu vou retornar para a minha casa. A senhora não teria um copo de água para me dar? E ela disse: sim, a minha casa fica logo ali, né? Daí eu lhe alcanço a água. E ela foi conversando com a moça, e daí ela chega, abre a porta da sua casa, né? Do seu portão, que era enorme, né? Muito bonita a casa. E ela lembra que deu 2 passos para diante, para dentro da casa, e daí ela não lembra de mais nada. Acordou 10 dias depois no hospital, né? Ela teve uma fratura na cabeça e tal. E eu cheguei na casa 2 dias depois deste acontecido. E aí havia aquele comentário: que absurdo isso que aconteceu, né? Dona Valentina, uma criatura maravilhosa, né? Passar por uma situação desta. Todos nós aqui gostaríamos de ter sofrido no lugar dela tal situação. E os comentários eram de que hoje em dia era necessário ter muito cuidado, e ventilavam sempre aquela frase de Jesus, que naquela ocasião me causava uma certa ideia assim, equivocada, porque a gente ouvia tanto aquilo, né? Jesus disse que devemos vigiar e orar. Então a gente precisa vigiar, porque não é em todos que se pode confiar, e não é em tudo que se pode confiar. E inclusive na exposição doutrinária a gente ouviu essa explicação, e isso incomodava, porque na realidade, quando Jesus falou essa frase, ele falou que a vigilância era da boca para dentro e não da boca para fora, né? A vigilância era interna e não externa.
Mas o comentário girava em torno daquilo e todo mundo querendo tomar cuidado, passou-se a fechar porque tinha um pátio grande na frente da casa onde ficavam os carros estacionados, passou-se um cadeado lá no portão, então quando a gente chegava um pouco mais tarde, que o cadeado estava fechado, ficava para fora, não entrava na casa. Mas enfim, isso tudo eram cuidados que eram aconselhados pelos trabalhadores da casa, que todo mundo trancasse suas portas, que trancasse seus portões, que tomassem cuidado. Mas a dona Valentina, graças a Deus, ela não morreu. E como uma criatura especial que era, ela retornou um mês depois da casa. E ela fez uma festa, todo mundo a abraçou, estava lá depois da exposição doutrinária que ela faria, né? Tinha lá uns salgadinhos, né, para recepcionar, e ela subiu lá em cima e disse: hoje eu vou contar o fato que me aconteceu. Para que uma vez só todo mundo saiba exatamente como foi. E ela disse: encontrei uma moça maravilhosa, conversamos muito, ela me contou a sua vida e a sua dor, e eu tive muitos exemplos para minha história, ela disse, porque Deus me deu demais. E ela fez o favor de me auxiliar a diminuir a carga que eu carregava. Ela fazia parte de um grupo de rapazes, trabalhadores, coitados, um pouco equivocados, ela disse. Escolheram o trabalho errado aqui na terra. E foram lá na minha casa, receber o ônus do seu trabalho. E aliviaram a minha casa, porque faz muito tempo que eu queria me desfazer de tudo aquilo que estava lá. E o meu filho não deixava. Porque ele dizia: não, mamãe, isso é do meu avô, isso é do meu bisavô, mamãe, nós não podemos nos desfazer. Então eram móveis antigos e pesados do tempo da escravatura. Ela disse: você já imaginou a dor que tinha dentro daquela casa? Tinha um piano que ela tinha medo do piano, porque o piano parecia fantasmagórico. Ela disse: eu não gostava daquele piano. Eu acho que ali, falou ela, tinha muita lágrima. E aí ela foi contando, eles levaram o piano também, só não levaram algumas obras que estavam na parede, mas os móveis foram quase todos. E ela foi contando graças a Deus, ela disse. E ainda, eles me deram uma pancada na cabeça que ajustaram as minhas ideias. Que eu estava, assim, levemente perturbada por conta da idade, ela disse, porque a idade vai pesando e eu não me lembrava de muitas coisas, e agora eu me lembro de tudo. Eu fiquei uma garota. E ainda descansei por 10 dias no hospital. E ocupei um plano que eu nunca tinha ocupado na vida. Porque eu nunca ficara doente. Então, olha quantas coisas essa moça me trouxe. Ela disse: então hoje, na hora da oração final, eu quero que todos mentalizem a Eveline, que é o nome que a moça deu. É claro que é um nome falso, mas eu gostei da Eveline. E eu quero que todo mundo faça uma oração do fundo do coração pela Eveline e pelo bem que ela trouxe para a minha vida. Porque agora o meu filho me botou aonde eu queria, um apartamento bem pequenininho, lá no prédio dele, eu vejo ele todo dia. Né? E eu também não preciso me preocupar, porque eu não gosto de diarista, porque eu acho que eu machuco as mocinhas mandando elas trabalhar do jeito que elas trabalharam naquela casa. Então agora eu mesmo posso fazer o serviço que é muito pequenininho. E eu estou extremamente feliz. E todo mundo de boca aberta olhando a Dona Valentina. Valente a Dona Valentina. Né? Dando a cada um de nós um exemplo de força espiritual, de grandeza, de evolução, de elevação, nos encantando a todos. E passa aí uns 2, 3 anos e lá venho eu de novo com a história da Dona Valentina. Eu não esqueço, eu estou sempre colocando a história dela nos textos que eu quero passar. Né? Os Espíritos me dão as ideias e eu pesquiso nos livros e daí lá está de novo a Dona Valentina dentro do texto. Né? Porque é muito importante que a gente se dê por conta de que o Evangelho, ele só tem razão de ser, ele só brilha, ele só esclarece se ele for inserido na nossa vida no dia a dia. Se ele for uma figura só, que a gente abre, olha, lê, se encanta, fecha e deixa lá, não tem a menor graça. Ela havia sim vigiado profundamente, internamente. Ela fazia a análise real dos fatos.
não usando máscaras. E ela disse: tirem os cadeados dos seus portões, tirem os ferrolhos da sua porta, recebam as pessoas, porque Deus só enviará para ti, que tem conhecimento, os necessitados. Ela não colocará na tua porta, ele não colocará na tua porta algo que não seja para que tu aprendas, ou para que te livres de algo muito pesado, como foi o meu caso, para que te dê um pouco de paz, como foi o meu caso. Assim ela foi contando e nos deu um ensinamento que vai ficar para o resto da minha vida, né? Esse ensinamento. E aí começamos a indagar. Na nossa experiência terrestre, na nossa jornada que nós estamos vivendo agora, às vezes nos indagamos em que ponto nos achamos quanto aos desajustes espirituais. Somos espíritos eternos. Estamos na Terra para um aprendizado. Se a gente está na Terra para aprender, por que é que quando a gente erra em algum momento, a gente não se perdoa? Ou quando um irmão, um companheiro, um amigo ou um inimigo erra, a gente não perdoa? Como é que as criaturas que ainda não sabem vão aprender sem errar? Como é que nós aprendemos a tabuada na escola? A professora mandava levantar e, isso no meu tempo, é claro, mandava levantar e perguntava, 6 vezes 6, nunca mais esqueci de tanto que errei, né? 26. Mas eu errei tanto esses 6 vezes 6 que nunca mais eu esqueci. E é assim que acontece o aprendizado. A gente erra tantas quantas vezes for necessário. Aí eu penso assim, mas o que houve com a harmonia que, segundo a minha fé, eu deveria ter estabelecida no meu coração? Se eu não tenho um equilíbrio para compreender o erro alheio e não perdoo o meu próprio erro, se eu desanimo e não tenho vontade de levantar, achando que minha vida é uma droga, porque eu não consigo nada e os outros que estão à minha volta conseguem, mas a minha fé me explica. Eu nasci simples e ignorante e comecei a jornadear pelo mundo de forma ostensiva no início, que era um ir e vir, né? A gente desencarnava, já reencarnava, desencarnava, já reencarnava, porque a gente precisava da experiência terrestre para poder começar a desenvolver as funções básicas do organismo. E mais tarde, então, começamos a ter um espaço maior na espiritualidade para ter tempo de avaliar a nossa experiência terrestre e estudar uma nova oportunidade, né? Então, se eu sei que a minha fé me dá isso, eu deveria ter uma serenidade diante dos erros e uma coragem de me levantar de novo, que não teria problema algum. Toda vez que eu me sentisse acuado, eu queria tranquilamente para um atendimento fraterno, para um profissional da área, fazer uma análise conjunta, porque com certeza era algo físico, porque o meu espírito sabia o que estava acontecendo. Mas não é assim. Joana diz, nós somos viajores, criaturas planetárias, que estamos estagiando, ora aqui, ora acolá, né? Cada encarnação num lugar, para o aprendizado, Garante ela que, por isso, que nossa vida recebe constantemente desafios, principalmente na área dos sentimentos. É claro que as questões financeiras incomodam, mas tem uma dor maior do que um coração abandonado? Não tem. Do que um coração traído? Do que um coração enganado? Então, por isso que os experimentos mais intensos são nesta área, precisam ser nesta área. São episódios, né, externos, episódios desagradáveis que nos acontecem, que nos ensinam
equilíbrio e resistência. Nós precisamos desses episódios para poder aos poucos nos equilibrando e atingir um grau como o grau da Dona Valentina, onde a gente não vai ver com os olhos da ignorância os fatos, com os olhos do desespero, né? É a luta moral que nós enfrentamos, né? Que somos chamados aqui na Terra a esta luta, para o desenvolvimento do espírito, em favor do nosso próprio burilamento. Se à frente daquele ou desse acontecimento menos feliz, nós esquecermos sistematicamente de serenidade, de paciência, de conformação, de entendimento, se nós não temos essas coisas, então é preciso estabelecer um intervalo para tudo. Para tudo. Tira um dia que seja para ver o que está acontecendo contigo. Se eu vou na casa espírita, eu posso não estar estudando, porque muitos de nós não estamos, mas eu duvido aquele que não leu pelo menos uma obra básica ou um livro das Rivera Gasparetto, que seja, né, que já dão as primeiras noções. Né? Impossível, todos nós já lemos. E as exposições doutrinárias, junto com os estudos e ainda mais as leituras que nós fazemos, nos trazem ensinamentos poderosos para a reflexão. Eles precisam sair do papel, sair das extremidades e adentrar o nosso íntimo, fazendo o trabalho dentro de cada um de nós. Mas para isso é preciso parar. É preciso limpar a mente das ilusões do mundo, das preocupações que nós temos lá fora. Preocupações que nos fazem ter ideias equivocadas a respeito dos nossos irmãos, a respeito da nossa vida pessoal. Muitos de nós, numa situação de erro, começam a achar que não tem valor nenhum, colocando todo o seu potencial naquela porcaria que acabou de viver. E o nosso potencial nem sequer é conhecido por nós mesmos. Nós temos coisas dentro de nós. Veja só essa frase lá da Bíblia, que fomos criados à imagem e semelhança de Deus. Aí era mais cômodo imaginar que Deus era um velhinho, né? Porque nós conhecemos uma criatura que viveu muito tempo e velhinha, né? Como Deus é eterno, ele deve ser um velhinho, né? Então a gente pintou um Deus velhinho, né, que era mais cômodo para nós, em vez de nós sermos a imagem e semelhança desse Espírito, né, soberano, nós resolvemos fazer Ele a nossa imagem e semelhança e pintamos Ele velhinho. Então, se nós somos a imagem e semelhança da suprema inteligência, da causa primária de todas as coisas, e nos ensinam os Espíritos que nós atingiremos a perfectibilidade, porque perfeito só o Pai, então nós vamos nos aproximar dele. O que é que nós somos aqui na Terra? Um nada por enquanto. E o que é que Ele quer que sejamos? Tudo. Espera de nós o máximo, que desenvolvamos essas potências que nós possuímos. Hoje, se quiséssemos, poderíamos não estar sentados em cadeiras, estarmos todos levitando aqui na sala, né? Era mais macio, daí o ar era mais macio. Eu poderia, de repente, estar passeando por cima aí, né? Tranquilo. E a minha voz poderia ser ouvida por um sistema especial que todos nós temos, de ouvir com o espírito e não com o ouvido que é limitado. Tudo potências que nós vamos desenvolver um dia. Mas é necessário que o básico aconteça primeiro, e nem o básico nós estamos fazendo, que é ir para dentro de nós mesmos e conhecermos os nossos limites. Por que sentimos raiva? Por que nos desesperamos diante das situações? Por que damos tanto valor para as coisas materiais da terra, se elas são só instrumentos para o desenvolvimento do nosso espírito? Somos filhos de Deus. Ele nos ama imensamente, é o nosso Criador. Jamais vai permitir que coisas ruins nos aconteçam que não estejam na nossa história. Jesus nos ensinou que a verdade pode libertar o nosso espírito das forças obstinadas que nos asfixiam. Que são essas forças obstinadas?
é a ilusão do mundo, é os limites que o mundo impõe. Nós achamos que somos isso que nós estamos aqui. Eu, então, pequena, baixinha, era gordinha, agora dei uma emagrecida, não dava muito valor, não. Mas comecei, de repente, a estudar e a perceber que se eu não mudasse meu comportamento de glutona, eu ia parar de falar aqui no público, eu ia falar lá no cemitério. Então eu tratei de mudar o meu comportamento, que é uma coisinha pequenininha diante de todas as mudanças que preciso fazer, né? Então, precisamos descobrir essa verdade. E olha só, ela está aqui, está aqui. É um compêndio. Os segredos do Mestre Jesus. Ele disse lá no Evangelho: já não vos chamarei mais de servos, chamarei de amigos, porque lhes contei todos os meus segredos. E a gente só conta segredos para os amigos. Então nós já somos amigos de Jesus, porque nós temos em nosso poder o seu Evangelho e todo o exemplo da sua vida. Então nós já temos esta verdade, só basta nós assimilarmos a ponto de viver esta verdade. Nós temos a Joana, que traz coisas extraordinárias, a Joana de Ângelo, né, através da psicografia do Divaldo Pereira Franco. Ela tem a série psicológica. É difícil, né, os livros dela são difíceis, mas eles são profundos, eles nos fazem entender coisas fantásticas, né? E ela, Joana de Ângeles, ela diz que essa verdade dorme dentro de nós. E que não é necessário sermos letrados para descobrirmos essa verdade. Nem ter diploma, nem precisar fazer esforços hercúleos, não. O que a doutrina espírita está nos oferecendo é um empurrão. Mas o trabalho tem que ser feito por cada um de nós. Somos únicos, cada um tem a sua história. Então precisa cada um ir para dentro de si e descobrir. Para daí então, descobrindo as suas fraquezas e fazendo-as emergir, atrás delas, por debaixo, está a lei divina, soberanamente forte, vibrando dentro de cada um de nós. É o amor em nós, é Deus em nós. E se nós tivermos coragem, vamos nos fortalecer dentro das casas espíritas ou qualquer outra religião, que também não vamos dizer que a nossa é a mais importante de forma nenhuma, mas estarmos ligados a Deus é muito importante. Já que nós não conseguimos achá-lo dentro de nós, vamos nos ligar a Ele exteriormente primeiro, como primeiro passo. E aí fazer esses exercícios recarregando as nossas baterias, como passe, com exposições doutrinárias, com estudo, para nos preparar para este autoencontro extremamente necessário para todos nós. Aí então fazer fluir de dentro de nós esse amor abundante, que há de expulsar o orgulho e o egoísmo, que são as grandes chagas da humanidade e que estão plantadas no nosso íntimo. Tudo defluir, tudo. Todas as nossas mazelas, as nossas dores, os nossos sofrimentos são frutos do amor, do orgulho e do egoísmo. Tudo. E só o amor é capaz de diluir essas duas chagas, de resolver esse problema. Essas duas chagas nos escravizam, criam máscaras para que a gente não os enxergue, né? Nesta condição superior, uma vez livre disso tudo aí, nós vamos conseguir perceber a grande programação espiritual que o Pai reservou para cada um de nós. Não adianta eu querer saber ou dizer para você que você vai ser isso, vai ser aquilo, porque eu não sei. Cada um de nós é capaz de descobrir o que está preparado para si e caminhar nessa direção. Mas é necessário que ele descubra primeiro a si mesmo, e aí verá então este programa que o Pai preparou para a sua jornada terrena. A Joana cita o Buda, Siddhartha Gautama, e o Sócrates. Os dois nos trazem informações poderosas. O Buda, né, que foi o precursor do Cristo, ele era Siddhartha Gautama, que criou então o budismo, e por isso ele foi intitulado o primeiro Buda, que quer dizer o primeiro iluminado, né?
E ele diz o seguinte, ele retirou-se, né, era muito rico, morava lá na fronteira do Nepal com o Himalaia, nasceu 556 anos antes do Cristo, né? E ele estava nas suas terras, era filho de um rei, né, um pequeno reinado, e ele começou a observar os religiosos daquela época, né, os ascetas, e percebeu que aquelas criaturas andavam mal trajadas, jejuavam muito, pareciam uns mendigos, uns andarilhos, e ele pensou, não é possível que o Criador, né, exija isso da criatura. Tem que haver algo mais que eu possa compreender. E ele começou então a fazer retiros constantes para refletir. E foram tantos esses retiros, tantos dias, tantos meses, tantos anos, que aos poucos ele foi conseguindo tirar de dentro de si a grande verdade. E descobrir que para se comunicar com o Criador, não era necessário absolutamente nada daquilo. E muito menos não precisava de nenhum intérprete, ninguém entre ele e o Criador. E ele então deixou esta máxima registrada, que não é necessário um intermediário entre um ser superior e as pessoas. Não é necessário. Então a Joana frisa muito isso, que este ensinamento do Buda, do Siddhartha Gautama, foi fundamental para hoje nós, na doutrina espírita, sabemos que com o Pai qualquer um pode falar a hora que bem desejar. Tanto que se coloque numa posição que possamos escutá-lo. Quer dizer, a gente tem que se elevar, porque se não se elevar, ele vai falar o tempo todo conosco, mas nós não vamos escutar. Okay? E ela falou também do Sócrates, né, que foi um filósofo, nós conhecemos, conhecido no seu país como o homem mais sábio e inteligente naquela época, né? E os seus primeiros estudos foi sobre a essência da natureza humana, né? Então ele trabalhou profundamente, e ele já tinha descoberto dentro de si a verdade, porque ele tinha lá os seus conhecimentos como espírito, e aí então ele questionava as pessoas, ele ensinava através das perguntas. Da onde você acha que veio? Quem você é? Para onde você vai? Obrigando os seus discípulos a pensarem. Então ele não dava nenhuma verdade. Ele fazia com que as verdades surgissem nas criaturas de dentro para fora. E aí ele se intitulou Parteiro de Ideias, que dentro da pedagogia moderna isso tem um nome, maiêutica. A maiêutica é aquilo que produz o nascimento das ideias, né? Então a Joana também pegou este gancho para dizer que nós da doutrina espírita temos isso, porque os espíritos já nos mostraram que a verdade está dentro de cada um de nós e ela precisa ser descoberta. É necessário que sejamos adeptos da maiêutica, que sejamos parteiro de ideias, que a gente force essas ideias para que elas brotem de dentro de nós. Mas para isso é necessário que a nossa mente esteja preparada para receber essas inovações. E é aí que entra o estudo dentro de uma organização religiosa, a reflexão conjunta com outros companheiros, que na troca de informações, a gente vai para casa e tem subsídios para fazer brotar de dentro para fora as nossas ideias. Enfim, isso tudo é para mostrar que nós temos, aqui no início do Evangelho, tem os pensamentos dos Sócrates. E a Joana, nesta obra, Desperta e Seja Feliz, ela nos diz, ela nos desfia, né, ponto por ponto, as ligações existentes entre esses dois precursores do Cristo, né, e as ideias do Mestre Jesus. E Sócrates está aqui no nosso Evangelho, para quem quiser ver no início do Evangelho, que são as mesmas ideias do Cristo e as mesmas ideias, porque nós espíritas somos o cristianismo redivivo. Então essas mesmas ideias estão implícitas dentro da doutrina espírita, ou explícitas, vamos dizer, né? Está muito claro. Aí então, a Joana nos convida, né? Se você sabe, se você tem a obra na mão,
Se você tem a frequência dentro de uma casa espírita, vai e faze o mesmo que Sócrates, que Buda e que o Mestre Jesus. Vai e faz o mesmo. E aí nos lembramos que existe uma parábola com esta frase. E aí a gente lembrou da parábola do bom samaritano, que daí nós trouxemos também para pensar um pouquinho. Que aí tinha lá, vocês vão lembrar, vou passar rapidamente, tinha o doutor da lei que indaga a Jesus perguntando: o que eu devo fazer para herdar a vida eterna, né? E aí então Jesus responde com outra pergunta: o que está escrito na lei? E aí então o doutor da lei diz: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, com toda a tua alma e de todas as tuas forças e com todas as tuas forças. E aí então Jesus diz: vai e faz o mesmo. Ama a Deus. E aí ele diz, o rapaz continua: e ao próximo como ti mesmo. Jesus, então, já sabes o que fazer. Aí ele olha, porque ele não estava a fim de aprender com o mestre. Os doutores da lei, eles iam lá cutucar Jesus, né? Eles queriam que Jesus dissesse alguma coisa que contradissesse as leis vigentes. Quem é o meu próximo? E aí então Jesus conta a história. Descia um homem de Jerusalém, foi assaltado, lhe tiraram tudo que possuía, machucaram bastante e deixaram ele jogado na vala. Descia de Jerusalém também um sacerdote, viu a criatura na vala toda arrebentada, sentiu medo, porque era perigoso o lugar, e foi embora, saiu de largo. Também passava por ali um levita, viu a criatura, fugiu de largo, diz, quer dizer, rapidamente para longe, né? O oposto daquilo ali, porque sentiu também medo. Mas cruzava por este lugar um samaritano. E o samaritano viu a criatura e tomou-se de compaixão. Tem palavras de Jesus que se repetem em todas as parábolas. Tem frases dele, né? Então é bom a gente prestar atenção. Essa tomou-se de compaixão é uma das chaves do Evangelho do Cristo. Aí então abaixou-se, né, atou as feridas daquela criatura, derramou azeite e deu vinho de beber, que cada coisa dessas tem um significado especial. O azeite é força, o vinho é a palavra, é o ensinamento, enfim. E tratou das feridas, colocou o estropiado em cima do seu cavalo, levou para uma hospedaria, falou com o hospedeiro, disse que precisava continuar viajando, pediu ao hospedeiro que tratasse daquele doente, que quando ele retornasse, ele pagaria as despesas extras. E deixou paga a situação que ele havia vivido ali, a hospedagem, né? E foi embora. Aí Jesus pergunta para o doutor da lei: quem foi o próximo deste estropiado, deste rebentado da vala? Aí o doutor da lei disse: aquele que usou de misericórdia com ele. Aí então Jesus olha para ele e disse: vai tu e faze o mesmo. Jesus já tinha dito isso para ele, mas esclareceu muito. Não foi para ele, foi para nós, para que soubéssemos que se a gente está desejando algo nessa vida, fora da caridade nós não vamos encontrar. O Senhor Allan Kardec traz esta notícia dos Espíritos para nós: fora da caridade não há salvação. E a caridade, ela precisa ser bem compreendida. Esta parábola do bom samaritano, ela precisa ser pensada. E tem mais, se você se sentar com esta parábola escrita, como está em Lucas capítulo 10, de 25, versículos de 25 a 37, copie, coloque diante de ti e reflita lá antes de você dormir, depois de limpar a tua cabeça das coisas do mundo. Você vai descobrir pérolas incríveis dentro dessa parábola. Tem coisas aí que vocês não acreditam nos ensinamentos do Mestre Jesus. Se você ler ponto e vírgula. Primeiro, Jerusalém era o ponto mais alto do lugar da Palestina, do mundo, segundo os judeus naquela época. Ir a Jerusalém era ver Deus e deixar-se ver por Deus. Tá? Então era o ponto mais alto, mais próximo do céu que eles acreditavam. Então era ver Deus e se deixar ver por Deus. Jericó ficava a 800 metros abaixo
de Jerusalém. Quer dizer, descia de Jerusalém a Jericó, afastava-se de Deus, descia do alto e baixava a sua vibração até embaixo. Porque Jesus diz duas coisas nessa parábola, três coisas, aliás. O sacerdote também afastava-se de Deus, baixava a sua vibração e sentiu medo e foi embora. O levita também afastava-se de Deus, sentiu medo e foi embora. Enquanto que o samaritano cruzava por ali. Ele não disse que o samaritano descia de Jerusalém, apenas cruzava por ali. Como não tinha nenhuma concepção dentro do seu coração, não tinha medo. Não tinha medo. Não conhecia nem o céu nem o inferno. Ninguém havia dito que ele teria um destino horroroso, né? Então ele não tinha culpa nenhuma no seu coração, apenas compaixão. Então estamos passando rapidamente nesta parábola para que os senhores possam ver a grandeza do estudo dentro de uma casa espírita, onde esses ensinamentos da altura de Jerusalém, da altura de Jericó, ficou clara. Isso foi um estudo que nós aprendemos. E a gente começa a receber esses ensinamentos dos nossos monitores que vão servir para a nossa meditação e para o encontro da nossa verdade. Para que a nossa história comece de uma vez por todas a mudar de figura. É necessário que a gente descubra que oportunidade estamos tendo hoje, agora. Quem é o estropiado da minha vida? Onde eu tenho que atar os ferimentos, deitar azeite e dar vinha de beber? Muitas vezes está do nosso lado. Até quem sabe dorme na nossa cama. Nós não sabemos. Pode ser desencarnado, que esteja nos ouvindo e compartilhando da nossa vida o tempo todo. Mas pode ser encarnado, que não deixa nos olhos físicos transparecer a dor que está vivendo, mas precisa de nós. E às vezes nem a própria criatura tem consciência do quanto precisa, porque o nosso entrelaçamento aconteceu há 10 encarnações atrás. E o sofrimento provocado foi lá há 10 encarnações atrás. Hoje, reajustando, estamos juntos e nem sabemos por que vivemos entre tapas e beijos. Justamente a reflexão profunda do ensinamento do Cristo vai resolver a briga que acontece no meio-dia na mesa da minha casa, ou o desentendimento na reunião de família no domingo, ou até a minha tristeza, a minha depressão profunda que eu não acho causa, ou se a causa existe, ela é incompreensível, eu acabo me sentindo vítima porque o mundo virou as costas para mim. Então são situações inúmeras que acontecem e que a gente não consegue entender que, tendo conhecimento, tendo a fé fortalecida, porque eu creio em Deus, creio que sou filha dele, creio que todos os senhores são irmãos e meus irmãos, creio que Jesus, o Mestre, é meu irmão mais velho e sacrificou-se para nos deixar esses ensinamentos, vindo do seu jardim celestial, habitar nesse pântano de dores. Tudo isso eu sei. Mas nesse momento eu estou com uma nora lá no hospital, nos últimos dias, no câncer. Câncer, só não tem fio de cabelo. E isso dói que vocês não fazem ideia. Mas eu tenho que compreender a dor. Eu tenho que compreender que Deus nos dá e nos tira, porque Ele sabe que o meu espírito precisa desse burilamento, precisa parar arestas. Quantas vezes eu tive oportunidade e eu não fui capaz de valorizar a alegria que essa criaturinha me trazia. Nas reuniões de família, vocês não imaginam o que ela fazia. Ela tinha uma piada para cada um de nós. Ela tinha uma alegria para cada um de nós. Ela nos fazia rir, até da batata, da maionese que não ficou boa. Ela sabia fazer rir de tudo. E mesmo com a dor cheia de morfina,
ela ainda me faz rir. Lá no hospital, quando eu voltar comigo, ela disse assim, vovó, hoje a tua mão não estava muito boa. Assim. Ela sempre tem uma maneira de encantar a gente. Então, o amor, que é a caridade maior, porque amor e caridade é a mesma coisa, né? O amor, que é a caridade maior, ele precisa ser enxergado, não nos últimos dias de vida daquele que nós amamos, mas enquanto estão fortes do nosso lado, vivos, inteiros fisicamente, para ajudarmos e sermos por esta criatura ajudada na nossa evolução. É por isso que o Pai envia as dores, o sofrimento. Por isso que a gente às vezes vê uma criatura tão jovem deixar a vida de forma tão dolorida, para parar as nossas arestas grossas, grotescas, pontudas, que não viram o que deveria ter visto a tempo. Isso acontece com todos nós. É importante que esta frase, vai tu e faz o mesmo, fique muito clara dentro de nós, porque ela há de fortalecer em nós a certeza do amor de Deus, porque amar a Deus, o mandamento, amar de todo o coração, de toda a alma e com todas as forças, dentro do ponto de vista judaico, que o Haroldo Dutra Dias foi até lá na Palestina e estudou a linguagem deles, voltou através de estudos no tempo e descobriu o sentido real do que se queria dizer. Amar de todo o coração, entendia-se naquela época coração como intelecto e sentimento. Então, com toda a tua inteligência e com todo o teu sentimento, tu tem que amar a Deus. Quando falava de alma, falava do espírito e do corpo físico, que acreditava-se a união da alma com o corpo, com o espírito, do corpo com o espírito, né? Então, com todo o teu espírito e com todo o corpo físico, quer dizer, sacrifique-se, saia do teu eu pelo outro, né? Faça alguma coisa em nome do Pai, do Criador. E quando ele falava forças, queria dizer posses, com toda a tua posse. Por isso que Jesus na parábola falou que o samaritano pagou ao hospedeiro com o dinheiro do seu bolso e seguiu para trabalhar, para poder voltar e pagar as demais despesas, para que a gente saiba que, se for necessário nós tirarmos do nosso bolso para ampararmos alguém, que isso seja feito com muito amor, de todo o coração, de toda a alma e com todas as nossas posses. Que Jesus nos abençoe hoje.